Bom dia, pessoal do canal. Depois de muito enrolar, vim fazer a receita do pão. E com um pouco de vergonha, porque eu não gosto de aparecer em vídeos. Aparecer um pouquinho quando o Peter me filma. Mas, enfim, o canal é nosso, então eu também vou ter que dar as caras aqui. Não só a voz de trás da câmera. Então, fazer o pão hoje, que eu faço pra gente comer durante a semana. A gente tinha uma panificadora, mas ela deu os doces. E aí, eu agora tô encarregada do pão há muito tempo. É uma receita que eu peguei na internet, depois eu vou ver se eu consigo deixar o link na descrição do vídeo, que a receita não é minha. E é isso aí, vamos lá. Eu vou começar primeiro fazendo a esponja, que nada mais é do que ativar o fermento. Então vamos aos ingredientes. Tenho 300 ml de água, mais uns 300 ml de leite morno, aqui. Aí vamos colocar primeiro o açúcar. Aí eu coloco, se eu não me engano, são 8 colheres de açúcar. Uma, meu Deus. Duas, vou largar mais de perto, não ficar ficando desastrado. 4 já foram. 5, 6, 7 e 8. Não sei se dá pra ouvir a princesa chorando no fundo. A princesa fujona. Deixa pra cá o que eu já usei pra não confundir. Fermento, são 2 colheres de sopa de fermento para pão. Assim, um pouco acima da borda. Aqui. Essa receita geralmente dá uns 4 pães de uns 500 gramas, mais ou menos, ao meu ver. E o que eu faço? Eu acabo congelando eles. Asso tudo, deixo esfriar e aí coloco no saquinho de... Esse daqui, de pão mesmo, de fruta. E acabo congelando e aí vou tirando e aí... Só conferir se está funcionando o microfone. E aí... Tiro sei lá, uns 5, 10 minutos. Ou pode tirar mais tempo. No congelador antes de comer, qualquer coisa eu coloco no micro-ondas uns 2 minutos pra ele dar uma descongelada. E fica bom e como se a recém tivesse saído do forno. Ou quase igual, né? No caso. Óleo. 6 colheres de sopa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não sei se a receita tá bem igual ao do vídeo, porque geralmente eu faço adaptações. Tipo, óleo, eu sempre coloco um pouco menos. Eu não lembro se eram 6 colheres ou era... tipo meio copo, alguma coisa assim, ou menos, tá? Mas enfim, eu faço com 6 e dá certo. Fica fofinho, porque tem ainda a gordura do leite, a gordura do ovo, da gema, né? Vou dar uma misturada só aqui antes de colocar o ovo. Aí eu vou misturar tudo e deixar um tempinho só pra ver se ativar o fermento aqui. Vamos dar uma amassada aqui, que o fermento fica cheio de pelotinho no leite. Mais adiante talvez tenha a participação especial do Elias, quem tá dormindo. Depois de brigar um pouco antes de dormir. Mas está dormindo. Sono dos justos. Esse pão é bem fácil de fazer, não tem muito mistério. Pra quem não tem prática é tranquilo. Não é um pão que tem que sovar, que nem vocês vão ver daqui a pouco. Eu não fico sovando até a massa ficar lisa, porque eu não tenho paciência. Segundo, eu fico cansada. Mas dá certo, fica um pão bem bonito. Tem até a metade de um pão aqui. Quem sabe depois eu mostro. Tá, o leite nem tava tão morno assim. Mas é isso aí. Agora vamos aos ovos. Vou quebrar separado aqui pra não ter perigo de ter um ovo podre. Mas acho que não vai ter, porque esses ovos são os das nossas galinhas. Tão bem bonitas. E acho que esse aqui a gente colheu ontem ou antes de ontem. Então vão tá bom eles. Mas por precaução, descargo de consciência. Ui, Jesus. Às vezes é meio desastrada, né, na cozinha. Minha mãe que diga aí nos comentários. Às vezes mexer a panela... Ah, Jesus. Agora sim, se espatifou toda a casca. Ia mexer a panela no fogão, geralmente voavam um molho pra cá, uma carne pra lá. Só tirar essa casca aqui. Deu. Dar uma misturada em tudo. É melhor pegar um garfo agora, mas vou pegar a colher mesmo. Aí é só misturar tudo aqui, é bem tranquilo. Vou deixar tampado com guardanapo de louça. E aí depois só adicionar farinha e o sal
mexer tudo, dou uma sovada. Não sei se não vou sovar na mesa hoje. Mas geralmente eu solvo dentro dessa ou da outra bacia que eu faço o pão, geralmente. Solvo aqui dentro e cubro e só esperar a mágica acontecer. De repente eu passo para outra tigela ali antes de colocar a farinha. Deixa eu tirar da frente isso aqui. É isso, não sei se pegou bem na câmera. Tá tudo bem misturado aqui, vamos deixar fazer o fermento fazer efeito aqui. E depois a gente coloca a farinha. Enquanto o Peter tá na cidade, a gente não contei, mas a nossa gatinha foi picada por uma cruzeira que tava rondando aqui a casa há dias, já tinha passado creolina e tudo. A gente achou que ela já tinha até ido embora, foi antes de ontem, mas hoje de manhã ela tava escondida num buraco ali no tijolo. E ela, ele tava na volta, e acabou que a Xena foi mordida pela cruzeira. Aí o Peter saiu correndo com ela pra cidade, já está bem, já estão voltando. Depois o Peter conta mais do caos. E a gente deixa das ovelhas trancadas que a gente ia dosar elas agora de manhã. Mas, ai, não deu. E elas estão aqui. Ainda. Agora eu vou abrir. Não ia abrir, mas agora eu vou abrir. Olha, saiu tudo na frente à frente. Esperem. Deixar o choque primeiro. Passa lá. Esperem. Voltamos. Sei lá, passou aqui uns 15 minutos. Nisso eu fui abrir a mangueira. O Elias acordou. Fiz ele dormir de novo. E assim a gente vai. Então, farinha. Farinha é 1,5 kg de farinha que vai nessa receita. Não peguei o copinho que eu pego. Pera aí. Copinho de medir. Uso 6 desse aqui pra dar 1,5 kg de farinha. A massa. O fermento reagiu, não sei se vai dar pra ver. Tá com aquela textura e o Elias acordou. Só colocar primeiro aqui, vou ali ver ele. Não vai ter jeito, vai ficar acordado. Acordou, tá aqui do lado, no carrinho, né? Vai brincar agora, sapequinha. Então foi uma, vamos ver. Duas. Três. Olha, não sei se pegou no microfone, mas o Elias estava soltando pum. 4. Chegou com participação especial. Né, nenê? Olha. Carregado. 5. E a sexta eu vou colocar, vou dar uma misturada. Ih, Jesus, tem muito. Uma misturada, tá bom assim. Uma misturada aqui antes e aí depois eu coloco ela. Acontece às vezes que o dia tá muito úmido. E umas 2 colheradas de sal dessa daqui de sopa. Às vezes o dia tá muito úmido e aí precisa de menos farinha. Não é o caso de hoje, eu acho, porque tá bem quente e seco na rua. Mas, enfim, no inverno às vezes vai mais farinha. Ou também dá pra diminuir um pouco a água e o leite. Vamos ver aqui. Geralmente eu dou uma mexida primeiro com a colher. E aí, depois eu começo a sovar. Confio no microfone. Que obra, hein, Elias? Tá funcionando o intestino da criança. Enfim, fazendo comida e falando de cocô, né? Não faz sentido. Mas, enfim, é de bebê, então tá permitido, né, Elias? Né? Tá rindo. Agora já ficou meio pesado aqui. Poderia começar a sovar com a mão. E precisa de mais farinha, com certeza, que tá bem molhado. Bem úmido ainda. Vou colocar o meio copo.
Agora sim. A minha só geralmente dá, ó, uns, sei lá, 3 minutos, 2, até incorporar bem. A massa, como eu tinha dito, não fica lisinha. Mas dá certo igual. Aí depois vocês vão ver. Eu abro, deixo ela crescer. Aí viro na mesa toda a massa. Divido em 4 porções, em 4 pedaços. Aí cada pedaço eu vou abrir, né? E aí enrolo. E deixo na forma para crescer de novo. Eu acho que é por isso que ele também cresce bastante. Ele vai crescer agora, com a massa inteira assim. E depois com o pão já moldado. E depois é forno, meio 40 minutos mais ou menos, uns 180 graus, 40, 50 minutos. No finalzinho eu ligo o dourador um pouco para fazer uma casquinha em cima. E tá pronto. E fica bem bom esse pão. E rende bastante. Como nós somos entre 2 ou 3 aqui, esses 4 pães duram, acho que uns 5 dias, mais ou menos. Então dá pra comer quente, né? Se comer quente, vai um pão inteiro numa sentada só. Num café só. Mas no resto das refeições ele dura bastante até aqui. Pão feito em casa, quentinho. Aí é crueldade, né? É difícil comer poucas fatias. Aí tá bem grudante. Ainda vou colocar o resto da farinha. E aí eu mostro pra vocês. Geralmente eu cubro e deixo ele crescendo na rua. Não sei aonde eu vou deixar hoje. Na rua está mais quente. E agora já ficou bem mais pesada a massa. E absorveu bem a umidade. Vou ter que ver um lugar só pra deixar ele crescendo. Ou às vezes dentro de casa, às vezes tá tão quente. Eu tô com calor agora, mas acho que não tá tão quente assim aqui dentro. Às vezes tá tão quente o dia que aqui dentro mesmo ele cresce bastante. No inverno, realmente, eu deixo na beira da lareira pra crescer. Tanto que eu derreti uma bacia assim. Deixei perto do fogo na lareira durante o inverno. E quando eu fui ver, tinha derretido um pedaço da bacia. Poxa, fazer o quê? Acidentes. Bom, então depois de quantas horas? 4 horas. Aconteceu muita coisa nesse meio tempo. O Peter chegou com a Xena. Tá tudo bem, ela tá bem, tá dormindo. Só e sal. Tomou soro antiofídico. E eu tomar um anti-inflamatório pra patinha. Ficou inchado. Mas está bem, graças a Deus. Então vamos treinar o pão aqui, quase. A última parte, antes de ir pro forno. Vou polvilhar aqui um pouco de farinha. Olha onde cresceu a massa, deixei na rua ali crescendo. Agora o que eu vou fazer? Vocês vão ver. Vou dar uma amassada nela aqui, deixar ela meio quadradona assim. E aí eu corto em 4 partes. Abro essas partes com uma garrafa de azeite, que eu tô sem rolo. Vou olhar pra cá no meu cenário. E coloco já na forma, que eu vou assá-los. Tá um dia quente, tá bom, na rua. Aí eu deixo assim meio quadradinho, retangular no caso, né, no quadrado. E jogo mais um pouco de farinha. E venho com a faca cortando. Corto sempre no meio primeiro. No meio e depois em cada metade eu corto no meio de novo. Fica mais ou menos do mesmo tamanho. Nunca pesei pra ver quanto que fica no final, mas eu acho, como eu falei, acho que fica mais ou menos que cada pão tem meio quilo. Esse aqui vai ficar menorzinho, ó, que é menos massa, mas não tem importância, ao meu ver. Teve um dia que eu coloquei goiabada dentro e o que eu coloquei por cima? Acho que coco, ou fiz tipo um creme de confeiteiro, ficou bem bom. Até pensei em fazer isso hoje, mas não vai rolar. Vai ser outro dia. O pão doce. Aí eu dou uma amassada assim, nessa tira de massa. Vou jogar um pouco mais de farinha aqui na ponta, que tá meio úmido, pra não colar no vidro. Meu rolo de massa. Aí eu vou abrindo da meio pras pontas. Pra cá vai faltar a mesa. Exatamente. Vou dar uma esticada mais pra cá. Eu acho
Tenho eu, na minha teoria, que o fato de abrir assim, fermentar a primeira vez, aí eu abro e deixo crescer de novo a massa, é isso que faz o pão ficar fofinho, apesar da massa não ficar super bem sovada, que nem vocês viram no início. Que é isso? Oh, ainda bem que eu vi com um bolo de sal aqui, do sal que tava úmido. Se alguém tomar passasse doce e sal ia ficar estranho, mas enfim. Como eu tava dizendo, essas duas fermentações, acho que é isso que faz o pão ficar fofinho, apesar de eu não sovar muito ele. Porque aqui a massa já ficou bem lisinha. Agora, aí vou enrolando, dou uma esticada às vezes pro lado. Aqui tá grosso ainda, vou abrir mais um pouco. Aqui ficou meio estranho. Não tem problema, a gente enrola igual, coloca pra baixo. Eu vou fazer um cortezinho aqui com a faca. E tcharam! Aí isso aqui vai ficar gigante depois. De novo, vou colocar pra crescer de novo. Aí depois vocês vão ver. E é isso. E forno. Agora nesse crescer aqui, acho que nem uma hora. Ele tá quente hoje, ele já vai ficar do tamanho geralmente que eu gosto, grandão, do jeito que eu gosto. Do tamanho que eu acho que tem que ser. E aí já dá pra colocar no forno. Agora aqui. Eu deixo assim na forma, vou tapar de novo com o guardanapo e fermentar pela segunda vez. Acho que agora vai ser mais rápido, não vou deixar com certeza 4 horas, né, que nem foi que o Peter chegou, fiz almoço, dei uma descansada e vim aqui fazer. Mas é só isso, basicamente. E agora o pão só assar depois, não tem mistério. Eu asso no forninho, no forno elétrico, nem é no fogão a gás. E é isto. Daqui a pouco eu volto com a mágica.